Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é Fazendo como Neemias. Para isso nós vamos usar o texto sagrado que está em Neemias capítulo 1, versos 1 ao 11. Ou seja, meus irmãos, esse texto vai nos ensinar e vai perguntar para mim e para você o que você faria quando você, ou o que você faz quando você fica sabendo da aflição de um ente querido ou da aflição do teu próximo. A Bíblia diz que para amar o Senhor teu Deus com todas as suas forças, com todas as tuas entranhas, com todo o teu intelecto. E o segundo mandamento é semelhante a esse, que é amar o teu próximo como a ti mesmo, chorar com ele, ter fome com ele, sentir a aflição dele. E esse livro de Neemias, meus irmãos, vai nos ensinar muito, vai nos dar muita sabedoria. Apenas do versos 1 ao 11 nos vai dar muita sabedoria esse texto para saber o que Deus quer da gente, né? Talvez a gente vê a aflição do povo, mas não está nem aí. Às vezes a gente vê a aflição lá daquelas meninas que estão sendo raptadas pelo pessoal do Islã e sendo vendida lá, leiloada, né, para ter sexo e depois são decapitadas. E muitos ouvem na televisão, numa rádio ou na internet e nem sequer faz uma oração. Às vezes a gente costuma fazer só oração para o próximo quando está na igreja, porque o pastor pediu, porque se não pedir ninguém faz. É tipo assim, meus irmãos. E eu não esqueço de uma frase que foi me dita, e essa frase eu vou levar até a sepultura. Vocês cristãos, vocês são fracos. E somos fracos mesmo, meus irmãos. Temos que ler mais a Bíblia para adquirir sabedoria, porque nós somos fracos. Só oramos pelo próximo quando alguém manda mensagem, a gente ora e depois cada um vai para a tua casa, come a tua pizza e, se possível, ainda vamos trabalhar porque eu quero a minha conta cheia de dinheiro, eu quero meu bucho cheio e o vizinho que se dane. Mas nós vamos aprender agora com Neemias que não é desse jeito que Deus quer. Tá bom, meus irmãos? Vamos ver aqui o que era Neemias, o que ele fazia no palácio do rei. Como copeiro do rei, função de absoluta confiança do rei, pois era a pessoa que lhe provava toda a bebida e comida a fim de evitar possível envenenamento. Ou seja, irmão, naquelas épocas o copeiro ele dava o vinho para o rei. Só que antes dele dar o vinho para o rei, ele provava daquele vinho. Se ele ficasse vivo, se não desse nenhum problema, o rei tomava. Porém, se desse algum problema para o rei, a cabeça dele estava a prêmio. Então vamos ler aqui, meus irmãos. Neemias capítulo 1, versos 1 ao 11. Aprendendo com Neemias. As palavras de Neemias, o filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, que eu estava no palácio de Susã. Esse Quisleu aqui, irmãos, é entre novembro e dezembro no judaísmo. Que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá. E eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado, que restaram do cativeiro a respeito de Jerusalém. Isso aqui foi quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, tirou alguns nobres de lá e deixou só algumas pessoas. Eu deixei está até marcado aqui, meus irmãos, ó. Apenas as pessoas mais pobres, humildes e fracas foram deixadas em Jerusalém pelos babilônios, a fim de cuidarem para que o mato não tomasse conta da cidade destruída e desabitada. Isso você encontra em 2 Reis 25, 12. 2 Reis 25, 12. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e desprezo, e a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. E sucedeu, quando eu ouvi estas palavras, Neemias, que eu me assentei e chorei e lamentei alguns dias. Olha só, meus irmãos, Neemias literalmente ele sentiu a aflição do povo dele que ficou Israel, estava em grande aperto, a cidade desolada, numa aflição braba. Olha só, eu me assentei
Ou seja, quando recebemos uma notícia, né, irmãos? Uma notícia muito ruim, a gente pode estar forte, em pé, a gente senta, a pressão abaixa ou sobe. E chorei e lamentei alguns dias e jejuei e orei diante do Deus dos céus. E disse: eu te busco, ó Senhor Deus dos céus, o grande e terrível Deus que guarda o pacto e a misericórdia por aqueles que o amam e observam os seus mandamentos. Que agora estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que possa ouvir a oração do teu servo. Para os ateus de plantão, quando Neemias fala aqui que agora estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos, é como se ele estivesse dizendo: Senhor, que o Senhor aceite a minha oração urgente. Porque, irmão, nós sabemos que Deus é onisciente. Ele vê e sabe todas as coisas, presente, passado e futuro. Então, pega alguns ateus aí, algumas pessoas que pegam essa mensagem e vai falar: ué, mas Deus não está ouvindo? Deus não está vendo? Aqui não, aqui Neemias estava tipo como se estivesse clamando, falando: Senhor, tomara que o Senhor esteja ouvindo a minha oração nesse exato momento e já me venha com a resposta urgente. Entendeu? Porque uma coisa é você orar e sabe que Deus ouve. Uma coisa é você orar e falar: Senhor, eu estou precisando de algo urgente que é para amanhã, meu Pai. Tomara que o Senhor esteja atento às minhas orações e os seus olhos abertos ao meu clamor que faço no joelho no chão. E agora estejam atentos os teus ouvidos. E agora estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que possa ouvir a oração do teu servo, o qual oro diante de ti, agora, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel, os quais temos pecado. Olha só, irmão, os quais temos pecado. Neemias inclui a si mesmo na necessidade do arrependimento. Ou seja, ele estava bem lá no palácio com o rei. Ele estava bem. Mas quando ele ouve a mensagem, ele se coloca no lugar do povo até na necessidade de arrependimento. Fala: Senhor, perdoa os meus pecados, o pecado dos meus irmãos que estão lá em Jerusalém, os quais temos pecado contra ti. Tanto eu como a casa do meu pai temos pecado. Temos agido muito corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que tu ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te, rogo-te a palavra que tu ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo: se vos transgredires, eu vos espalharei por entre as nações. Aqui ele lembra o livro de Levítico 26, 33, meus irmãos. Mas se vos converterdes a mim e guardares os meus mandamentos e praticá-los, então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, ainda assim eu reunirei de lá e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe pôr o meu nome. Aí aqui ele cita Deuteronômio 30, versos 15. Deuteronômio 30, versos 1 a 5, perdão. Ora, estes são os teus servos e o teu povo, os quais têm redimido pelo teu grande poder e pela tua mão forte. Ó Senhor, rogo-te que esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e conceda-lhe misericórdia à vista deste homem, porquanto eu era copeiro do rei. Ou seja, aqui, irmão, esse capítulo 1 de Neemias, que antecede, logicamente, o 2, é quando ele ora pela misericórdia, que ele quer ir até Jerusalém para restaurar os portões dos reis. Esse vídeo é o próximo vídeo que eu vou fazer, usando exatamente o capítulo 2, para a gente poder entender melhor. Mas estamos aqui no capítulo 1, versos 1 ao 11. Ou seja, quando Neemias ficou sabendo da aflição do povo lá em Jerusalém, meus irmãos, a Bíblia diz que ele se assenta, ele chora e ele jejua. E a Bíblia diz dia e noite. Ou seja, meus irmãos, ele pegou aquela angústia para ele. É isso que Deus quer da gente, meus irmãos. É isso que Deus quer da gente. Que a gente ore pelo próximo, que a gente ore por Israel, que a gente ore por Jerusalém. Tem pessoas que pegam aquele texto sagrado que fala de Abraão: os que abençoarem, eu os abençoarei, né, irmãos? Tipo assim, aqueles que abençoaram. Aí tem muita gente que ora por Israel, ora tanto por Israel dia e noite, pensando que Deus vai abençoar muito ele só porque ele está orando por Israel, que é a cidade santa do grande rei. Não, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Se você orar por Israel e orar pela África, é a mesma coisa para com Deus.
Porque aquele ditado que Deus disse para Abraão: Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aí a gente entra em outro estudo. É na onde Abraão estava peregrinando, por onde ele passava, todos que abençoavam Abraão, Deus abençoava, assim como Deus abençoou Abimeleque e abriu o ventre de suas esposas. Então, não podemos confundir que se você orar só por Israel, você vai ser extremamente abençoado. Não, agrada a Deus todas as suas orações, seja Israel, seja os mexicanos, seja os africanos, seja os coreanos, mas sim, orar por Israel é bom, para que Deus abra a mente daqueles judeus que não creram no Messias. Eles estão aguardando ainda a vinda do Messias, só que vai vir para eles não vai ser o Messias, tá bom? Mas nós temos que pegar isso, meus irmãos, orar, sabe, na igreja, quando falarem assim que tem alguém precisando de oração, meus irmãos, é marcar no coração, marcar na mente, quando chegar em casa escrever: Senhor, fulano de tal pediu oração, Senhor, o filho de fulano, Senhor, aquela moça, aquela pessoa, aquele presbítero, Pai, não esqueça daquelas pessoas. É isso que temos que fazer mais, meus irmãos, é isso que Deus quer da gente, que a gente lembre do próximo, do ente querido, para sim, salvação de almas, e sim, aqueles que estão em aperto, em aflição, seja no casamento, na vida sentimental, espiritual, na vida financeira, na vida familiar. Tem pessoas, meus irmãos, que não oram por ninguém e Deus o sabe. Tem pessoas que só oram ali na igreja. Quando está em casa, meus irmãos, é só ali, ó. Se a família dele é 3 pessoas dentro de casa, ele só ora por aqueles 3 e mais ninguém. E Deus lá de cima, meus irmãos, está olhando tudo e vai dar a paga para mim e para você. Então, como diz no começo do vídeo, temos que fazer como Neemias, irmãos. Temos que ter o exemplo de Neemias. A gente pegar essa aflição para nós mesmos e orar. Orar pelo vizinho, orar pelo macumbeiro, para aquele que é umbanda, para aquele que é católico. Orar pelos artistas da televisão, aqueles que são idólatras, aqueles que são incrédulos. Porque Deus é poderoso, meus irmãos. Jesus disse, para Deus nada é impossível. Foi falado para Jesus que era impossível, né? Jesus disse que é impossível um rico entrar no reino dos céus, porque ele se apega às riquezas do mundo. Então, para ele acha que ele não precisa de Deus. Ele tem as riquezas, ele tem tudo, ele faz o que ele quiser. Mas aí disseram, mas como se salvará? Para Deus, nada é impossível. Então, cabe a nós orarmos. E aquele que dá para você ajudar financeiramente, ajuda, meus irmãos. Deus deu para você, talvez para você ajudar o próximo, e talvez você não ajude nem o teu familiar, e papai está vendo isso. Então, às vezes tem pessoas que têm tanta riqueza, meu irmão, não ajuda ninguém. Tem pessoas que são ricos financeiramente, não ajuda ninguém. Dá ali um negocinho e pronto, e para ele já foi. E você, meus irmãos, que não tem tantos bens, que não pode ajudar com a condição financeira, na parte financeira, ajude em oração, meus irmãos. Ajude em oração esse povo. Ore pelos missionários na África. Ore pelo pessoal de Jerusalém, de Israel, a Coreia do Norte. Ore, meus irmãos. Nós temos que fazer igual Neemias. Nós temos que pegar, sentir essa dor do povo e orar. Falar, Senhor, tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia de Jerusalém. Tem misericórdia do teu povo. Abra a visão daquele povo, abra a mente daquele povo, salva aquele povo, Pai. Que a Bíblia diz que para o Senhor nada é impossível. Ou seja, meus irmãos, para Deus nada é impossível. Continue orando pela tua casa, continue orando pela tua família, porque para Deus nada é impossível. Na hora certa, Ele pega com carinho o camarada, aquela pessoa, e traz para perto dele. Ele vai dar uma amassada no barro, sim, como nós sabemos, mas pode ter certeza, vai ficar vivo, não vai perecer não. E é para tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Tá bom, meus irmãos? Esse foi o vídeo de hoje. Que façamos como Neemias, que nós possamos pegar a aflição do próximo e pelo menos colocar nosso joelho no chão e levar as orações diante de Deus. Tá bom? Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe.